Canto quarto. Salvas as tropas do noturno incêndio, aos povos se avizinha o grande Andrade. Então, Andrade salva as tropas do incêndio causado pelo Cacambo e agora ele está se aproximando das missões. Depois de afugentar os índios fortes, que a subida dos montes defendiam, e rotos muitas vezes e espalhados, os tapes cavaleiros, que arremessam duas causas de morte em uma lança, e em largo giro todo o campo escrevem. Então, aqui ele conta que o general enfrentou os indígenas, que traziam duas mortes com uma lança só, então indígenas terríveis, mas o general Andrade enfrenta e os vence. Que negue agora a pérfida calúnia, os padres, que neguem agora os padres, que se ensinava aos bárbaros gentios a disciplina militar, e negue que mãos traidoras a distantes povos, por ásperos desertos, conduzia o pó sulfúreo e as sibilantes balas, e o bronze que rugia nos seus muros. Ele faz uma afirmação perigosa aqui. Afirmação de que os padres ensinavam a disciplina militar aos indígenas e ainda encontravam uma maneira de entregarem armas aos indígenas. Eles conseguiam armas para entregar aos indígenas. Afirmação aqui do narrador, mas temos que tomar cuidado, porque penso eu que isso é uma suposição e não um fato, né? Para ser fato tem que estar registrado em documentos históricos de que realmente os padres conseguiam armas para os indígenas. Nunca ouvi falar disso. Tu que viste e pisaste, ó Blasco ilustre, todo aquele país, tu só pudeste, com a mão que dirigia o ataque horrendo e aplanava os caminhos à vitória, descrever ao teu rei o sítio e as armas e os ódios e o furor e a incrível guerra. Então ele diz que aqui o Marechal Blasco enfrentou os indígenas e só ele poderia descrever ao rei tudo o que ele viu, né? Pisaram finalmente os altos riscos de montanhas sem vegetação, com os infernos com peso oprime e a testa altiva esconde na região que não perturba o vento. Qual vê que enfoge a terra pouco a pouco, ir crescendo o horizonte que se encurva, até que com os céus o mar confina, nem tem à vista mais que o ar e as ondas. Assim quem olha do escarpado cume, não vê mais do que o céu, que o mais lhe encobre a tarda e fria névoa, escura e densa. Mas quando o sol de lado eterno e fixo púrpureo, encosto de dourado assento, com a criadora mão desfaz e corre o véu cinzento de ondeadas nuvens, que alegre cena para os olhos. Podem daquela altura, por espaço imenso, ver as longas campinas retalhadas de trêmulos ribeiros, claras fontes e lagos cristalinos, onde molha as leves asas o lascivo vento. Engraçados outeiros, fundos vales e arvoredos copados e confusos, verde teatro onde se admira quanto produziu a supérflua natureza, a terra sofredora de cultura. Mostra o rasgado seio e as várias plantas, dando as mãos entre si, tecem compridas ruas por onde a vista saudosa se estende e perde. O vagaroso gado mal se move no campo e se divisam por entre as sombras de verdura ao longe. Então as tropas chegam ao alto da montanha e aqui é uma descrição do lugar visto dessa montanha. As casas por entre as sombras da verdura ao longe, as casas branquejando e os altos templos. Ajuntavam-se os índios, entretanto, no lugar mais vizinho, onde o bom padre, o Balda, queria dar Lindóia por esposa ao seu Baldeta e segurar-lhe o posto e a régia autoridade de Cacambo. Então aqui vocês percebem que o Balda, padre Balda, queria que Baldeta
tomasse o lugar de Cacambo como líder ali da aldeia e, inclusive, como marido de Lindóia. Queria que Baldeta substituísse Cacambo no coração de Lindóia. Então, abertas as douradas portas do grande templo, e na vizinha praça se vão dispondo de uma e de outra banda as vistosas esquadras diferentes. Aqui eles abrem o templo, a igreja, para o casamento entre Lindóia e Baldeta. Com a chata frente de urucu tingida, vinha o índio Cobedes, forme e feio, que sustenta nas mãos pesada massa, com que abate no campo os inimigos, como abate a seara o rijo vento. Traz consigo selvagens da montanha, que comem os seus mortos. Nem consente que jamais lhes esconda a dura terra, no seu ávaro seio frio corpo do doce paio suspirado amigo. E citação aqui aos indígenas que costumavam comer os corpos dos familiares, né, para não deixar que a terra os comesse. A gente sabe que há algumas tribos que realmente tinham o costume de fazer o ritual do canibalismo, né? Mas tudo a partir de realmente um ritual, de um significado para eles. Foi o segundo que de si fez mostra o mancebo Pindó, que sucedera a Cepé no lugar, indo em memória do não vingado irmão que tanto amava. Leva negros penachos na cabeça, são vermelhas as outras penas todas, cor que Cepé usara sempre em guerra. Vão com ele os seus tapes que se afrontam e que têm por injúria morrer velhos. Segue-se Caitutu, de régio sangue, e de Lindóia, irmão. Não muito fortes são os que ele conduz, mas são tão destros no exercício da flecha que arrebatam ao verde papagaio o curvo bico. Então, são essas pessoas, gente, que estão chegando à igreja para o casamento. Aqui é uma descrição dos indígenas que estão chegando ali ao casamento. Nem dos seus tiros o peixe prateado está seguro. No fundo do ribeiro, vinham logo alegres guaranis de amável gesto. Esta foi de Cacambo a esquadra antiga. Pena da cor do céu traz investidas com cinzas amarelas, e Baldeta, envaidecido, a bela esquadra ordena no seu jardim. Até o meio a lança pintada de vermelho, e a testa e o corpo todo coberto de amarelas plumas. Pendente a rica espada de Cacambo, e pelos peitos ao través lançada, por cima do ombro esquerdo a verde faixa, de donde ao lado oposto a aljava desce. Num cavalo da cor da noite escura, entrou na grande praça, derradeiro, Tatu-Guaçu, feroz e vem guiando o tropel confuso de cavalaria, que combate desordenadamente. Trazem lanças nas mãos e lhes defendem peles de monstros os seguros peitos. Revia-se em Baldeta o santo padre, e fazendo profunda reverência fora da grande porta recebia o esperado Tedeu ativo e pronto, a quem acompanhava vagaroso, com as chaves no cinto, o irmão Patusca. Então, pessoal, todos os indígenas foram chegando e agora chega o Tedeu, um padre, acompanhado de Patusca, um irmão. Então agora os padres Tedeu e o irmão Patusca chegam também ao casamento, né? Então o irmão Patusca tem uma enormíssima barriga. Jamais a este o som da dura guerra tinha tirado as horas do descanso. De indulgente moral e brando peito, que penetrado da fraqueza humana, sofre em paz as delícias desta vida. É uma vida boa, né, o Patusca, é isso que o narrador quer dizer. Tais e quais nolas dão. Gosta das coisas porque gosta e contenta-se do efeito, e nem sabe nem quer saber as causas. Ainda que talvez em falta de ouro, com grosseiras ações o povo exorte, gritando sempre, sempre repetindo,
que do bom pai Adão a triste raça por degraus degenera, e que este mundo piorando envelhece. Ele tem uma vida boa, 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 mas adora criticar. Faz crítica a todo mundo. Não faltava para se dar princípio à estranha festa mais que Lindóia. Então, todos da tribo já tinham chegado, os padres já estavam ali para realizar o casamento, Baldeta, o noivo, também estava, faltava a noiva Lindóia. Há muito lhe preparam todas de brancas penas revestidas, festões de flores às gentis donzelas. Cansados de esperar ao seu retiro, vão muitos impacientes a buscá-la. Então os indígenas vão atrás da Lindóia. Estes de arredia Tanajura aprende que entrara no jardim triste e chorosa, sem consentir que alguém a acompanhasse. Então a senhora Tanajura comunica que a Lindóia entrou no jardim sozinha, não quis ser acompanhada. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu, o irmão da Lindóia, que deixa os seus no campo. E a irmã, por entre as sombras do arvoredo, busca com a vista e teme de encontrá-la. Então ele vai à procura de Lindóia, mas está com medo. Entram, enfim, na mais remota e interna parte de antigo bosque, escuro e negro, onde ao pé de uma lapa, ao pé de uma gruta, que murmura curva latada, coberta de jasmins e rosas. Este lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada, como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto, descobre que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la, e teme que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir a morte. Uma cobra em volta de Lindóia. Porém, o destro Caitutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes. Entre a ira e o tremor. Enfim, sacode o arco e faz voar a aguda seta que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Assolta o campo com a ligeira cauda, o irado monstro em tortuosos giros, se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Cobra fica sacudindo lá e se envolve num tronco de árvore. Então sai de cima de Lindóia, né, após receber a flechada de Caitutu. Leva nos braços a infeliz Lindóia, o desgraçado irmão, que ao despertá-la conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte, e muda aquela língua, que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males. Nos olhos, Caitutu não sofre o pranto, e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta, de sua mão já trêmula gravado, o alheio crime e a involuntária morte, e por todas as partes repetido o suspirado nome de Cacambo. Ainda conservo pálido semblante, não sei o que de magoado e triste, que os corações mais duros enternece. Tanto era bela no seu rosto a morte.
Não precisa falar nada, né, gente? Ficou bem descrita aqui a morte da Lindóia, uma morte trágica e descrita de forma bastante poética. Essa imagem da Lindóia, assim, em volta de uma cobra, assim, né, sobre o corpo de Lindóia, é bem famosa essa imagem. Eu acho que tem uma pintura dela. Eu acho que tem, porque eu já vi. Indiferente, admira o caso doloroso da estranha novidade ali trazido, o duro Balda. Balda ficou indiferente, né, ao caso. E os índios que se achavam, corre com a vista e os ânimos observa. Quanto pode o temor? Secou-se a um tempo, em mais de um rosto o pranto, e em mais de um peito morreram sufocados os suspiros. Ficou desamparada na espessura e exposta às feras e às famintas aves, sem que alguém se atrevesse a honrar seu corpo. De poucas flores e piedosa terra fastosa. E piedosa terra, quer dizer, não enterra o corpo de Lindóia, provavelmente porque ela cometeu suicídio. Fastosa egípcia, a Cleópatra, que o maior triunfo temeste honrar do vencedor latino, se desceste ainda livre ao escuro reino, foi vaidosa talvez da imaginada bárbara pompa do real sepulcro. Amável indiana, eu te prometo que em breve a iníqua pátria envolta em chamas te sirva de urna, e que misture e leve a tua e a sua cinza o irado vento, confusamente irado vento. Bem, o narrador aqui, ele compara Lindóia com a Cleópatra, né? Que também se suicidou para não honrar o conquistador romano. Mas Cleópatra provavelmente morreu vaidosa, segundo o narrador, provavelmente a Cleópatra morreu vaidosa porque ela sabia que teria um sepultamento de rainha, né? Aí o narrador promete que a pátria injusta e a Índia, Lindóia, queimarão e que as cinzas de Lindóia e dessa pátria se misturarão e serão levados pelo vento. Confusamente murmurava, entanto, do caso atroz a lastimada gente. Dizem que Tanajura lhe pintara suave aquele gênero de morte, e talvez lhe mostrasse o sítio e os meios. Balda, que há muito espera o tempo e o modo de alta vingança, e encobre a dor no peito, excita os povos a exemplar castigo na desgraçada velha. Alegre em roda se ajunta a petulante mocidade com as armas que o acaso lhe oferece. Então, os índios começam a colocar a culpa da morte de Lindóia na Tanajura, e o padre Balda aproveita e incita os indígenas a aplicar um castigo na velha Tanajura. Mas neste tempo, um índio, pelas ruas, com gesto espavorido, vem gritando, soltos e arrepiados os cabelos. Fugi, fugi da mal segura terra, que estão já sob nós os inimigos. Eu mesmo os vi, que descem do alto monte, e vêm cobrindo os campos. E se ainda vivo chego a trazer-vos a notícia, aos meus ligeiros pés a vida eu devo. Debalde nos expomos neste sítio, diz o ativo Tedeu, o padre. Melhor conselho é ajuntar as tropas no outro povo. Perca-se o mais, salvemos a cabeça. Embora seja assim, faça-se em tudo a vontade do céu. Mas, entretanto, vejo os contumazes inimigos que não têm que esperar de nós despojos. Falta-lhe a melhor parte ao seu triunfo. Assim discorre Balda. Quer dizer, Balda aceita fugir, mas ele não quer que os inimigos desfrutem do que havia ali, né? Das riquezas ali do lugar. E, entanto, ordena que todas as esquadras se retirem, dando as casas primeiro ao fogo e o templo. Parte deixando atada a triste velha dentro de uma choupana, e vingativo quis que por ela começasse o incêndio. Ouviam-se de longe os altos gritos da miserável Tanajura.
Aos ares vão globos espessíssimos de fumo que deixa ensanguentada a luz do dia. Bem, Padre Balda manda queimar tudo e prender Tanajura em uma das choupanas para ela queimar viva. Com os grossos rosários à porta, devoto e penitente os esperava o irmão Patusca. Lembra o Vida Boa? Já estava lá, esperando para fugir. Que ao rumor primeiro tinha sido mais pronto a pôr-se em salvo e a desertar da perigosa terra. Por mais que o nosso general se apresse, não acha mais que cinzas ainda quentes e um deserto onde há pouco era a cidade. Tinham ardido as míseras choupanas dos pobres índios e no chão caídos fumegavam os nobres edifícios, deliciosa habitação dos padres. Entro no grande templo e veem por terra as imagens sagradas, o áureo trono, o trono em que se adora um Deus imenso, que o sofre e não castiga os temerários, em pedaços no chão. Voltava os olhos turbado o general, aquela vista lhe encheu o peito de ira e os olhos de água. Em roda seus fortíssimos guerreiros admiram, espalhados, a grandeza do rico templo e os desmedidos arcos, as bases das formosíssimas colunas e os vultos animados que respiram. Bem, aqui, quando as tropas chegam a esse lugar, os índios e os padres já haviam fugido, então, as choupanas viraram cinzas, mas o templo ainda ficara de pé. Então, as tropas ficaram admirando tudo que havia dentro, né, desse templo, admirando o interior da construção, havia pinturas. Agora ele vai começar a descrever essas pinturas. Na abóbeda, o artífice famoso pintara mais que intento as roucas vozes. Seguir não podem do pincel os rasgos. Gênio da inculta América que inspiras, a meu peito o furor que me transporta. Tu me levanta nas seguras asas. Serás em paga ouvido no meu canto. E te prometo que, pendente um dia, adorne a minha lira os teus altares. Então, aqui o narrador diz que vai começar a descrever essas pinturas. Vocês vão ver que ele vai descrever de uma forma bem diferente, não vai descrever exatamente o que está lá na pintura. Pessoal, fim do canto quarto.